Ouça a palavra de Deus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco, amém? Só quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí do seu lado. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado, diga para ela que bom que você está aqui. Dá um sorriso para ela, para ele, um sorriso colgate. Diga para ele assim: você está no lugar certo. O melhor lugar que nós poderíamos estar em um domingo é na presença de Deus, buscando a face do nosso Senhor. Porque pode ter certeza de tudo aquilo que você veio buscar e veio com fé no teu coração, o Deus que é poderoso já está na casa e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Glória a Deus. Pastor, já gostaria de agradecer pela oportunidade, pela confiança do altar. Estou muito feliz de estar com todos aqui. Gostaria de agradecer ao pastor, a pastora. Que Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Essa igreja é linda. Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Está comigo aqui hoje a minha esposa Joyce, faz assim uma com sua mão. Está também minha sogra, a pastora Marta, faz um sinal aí. Glória a Deus. Está nos acompanhando. Minhas crianças também foram para a escolinha, em nome de Jesus. Vamos para o que é importante para a palavra de Deus. Você que está com a Bíblia, abra comigo por gentileza o Evangelho de Jesus, segundo o que escreveu Mateus, capítulo de número 24, o versículo de número 30. Mateus, capítulo de número 24, o verso de número 30. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: espere por mim que eu também vou. Todos acharam? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos até o versículo 39, tá bom? Então aparecerá do céu um sinal, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornar termos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, diga comigo: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Continua de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai querido e Deus amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é mais doce do teu mel. Queremos, ó Deus, humildemente em tua presença, ó Deus, pedir para que o teu Espírito Santo se manifeste, continua a se manifestar em nossos meios, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus que começou a boa obra, também é o Deus que há de terminar, Senhor. Vem sobre nós com a tua glória, manifesta o teu poder neste lugar, Senhor. A tua igreja
igreja, em uma só voz, levanta um clamor a Ti e dizemos: Espírito de Deus, fala com a Tua noiva, fala com a Tua igreja, Senhor, porque nossos corações estão abertos, prontos para ouvir o que o Senhor tem para tratar conosco. Vem com uma palavra rema, vem com uma palavra de auxílio, Senhor. Aquele que entrou triste, aquele que entrou abatido, que nessa noite seja renovado por Tua palavra. Aquele que entrou enfermo, aquele que entrou, Senhor, meu Deus, cativo, que nessa noite seja noite de cura, de libertação, em nome de Jesus, ó Pai. Tens liberdade neste lugar, Santo Espírito de Deus, e todos que creem diz amém. Levanta a tua mão direita e diz: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Irmãos, pode tomar o teu assento, glorificando a esse Deus, essa palavra maravilhosa que Jesus está nos contando, nos entregando. Estamos hoje no encerramento dessa campanha, no último dia, onde estamos tratando as 4 doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós passamos esses 3 domingos e hoje é o encerramento, e hoje nós vamos falar sobre Jesus voltará. Aqui nessa passagem específica, Jesus está no Sermão da Montanha, falando como que seriam os últimos dias, falando que haveria guerra, haveria rumores de guerra, haveria esses princípios e dores que nós estamos vendo nos dias de hoje. Essa palavra, ela é tão real naquela época quanto ela é hoje. É o cumprimento da palavra. E essa volta de Jesus está mais próxima do que nós esperamos. E quando se trata de a volta de Jesus, uma mensagem em relação à volta de Jesus, logo para algumas pessoas isso traz algum medo, algum temor. Mas isso é muito pelo contrário. Quando nós ouvimos falar da volta de Jesus, nós temos que nos alegrar. Assim como o salmista Davi disse, que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança da igreja, a esperança da noiva, é de um dia nos encontrarmos com o nosso noivo, com o amado da nossa alma. E lá naquele dia onde nós o veremos face a face, assim como a Bíblia nos diz, naquele lugar não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes. Lá naquele lugar será paz, será alegria. E é por este motivo, com essa intenção, que nós caminhamos todos os dias de nossa vida, crendo que existe um Deus que cura, que liberta, existe um Deus que batiza, existe um Deus que nos salvou, e também existe um Jesus que há de voltar sobre as nuvens, e Ele voltará para buscar a sua noiva, que estará pronta, estará preparada com as vestes limpas, pronta para o recebê-lo. E nós, igreja do Senhor, nos encontraremos com Ele, e com Ele nós iremos numa eternidade reinar de glória e glória. Aleluia. Diga para o seu irmão, me ajude a pregar: você se alegra com a volta de Cristo? Hoje nós estamos falando dessa doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. E quando Jesus está dizendo esse sermão da montanha, ele se refere à volta de Jesus como os dias de Noé, como aconteceu no dilúvio, como aconteceu quando a arca estava na terra. Pastor, naquela época, assim como nos dias de hoje, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Só que aqueles homens eram maus. Existia na humanidade uma perversidade muito grande. Os homens estavam indo de mal a pior. As pessoas eram ruins. Só que na terra, Deus encontrou em um homem íntegro, um homem justo, um homem fiel ao Senhor, que era Noé. E quando Deus encontrou em Noé, ele vai tratar com Noé, porque Noé era um homem que caminhava com Deus, que tinha uma comunhão de perto com o Senhor. Então Deus trata de um dilúvio
dilúvio trata que vai acontecer uma chuva, e ele diz para Noé que iria acontecer. Então Noé começa a construir a arca e começa também a pregar sobre o arrependimento. Ele começa a pregar sobre o que iria acontecer quando o dilúvio, quando a chuva viesse sobre a terra. Mas o que eu quero tratar com vocês nessa noite é que quando Noé ele começa a pregar sobre arrependimento, começa a pregar sobre o que aquele povo deveria deixar os seus maus caminhos e se voltar ao Senhor, nós precisamos entender que assim também vai ser a volta de Cristo. Mas eu gostaria de te alegrar e lançar a primeira palavra sobre a tua vida. Assim como nos dias de Noé, hoje as portas ainda continuam abertas. As portas ainda continuam abertas. Quando Noé constrói a arca, ainda, pastor, a arca ela vai ficar aberta por alguns dias, porque Jesus está nos dizendo nessa noite que ainda há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas ela novamente vai florescer. Hoje nós estamos vivendo perto do tempo dos fins, mas a Bíblia diz que enquanto existir fôlego, ainda existe tempo para se buscar, para se louvar ao Senhor. Eu estou aqui para te alegrar dizendo que Jesus está voltando, e Ele vai voltar, e Ele vai reinar, mas ainda há esperança para a igreja, porque as portas ainda continuam abertas. O céu não está fechado, o céu ainda está aguardando, mas Deus também está te chamando nessa noite, porque a graça está insistindo, a graça está nos alcançando. Aleluia. Gênesis capítulo 7, versículo 1 vai dizer assim: disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida, e se você crer, você levanta a mão para selar essa palavra. Hoje o Senhor te chama da mesma forma. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque o céu te deu uma oportunidade. Quem recebe essa palavra, levante a mão e dá um glória ao Senhor. Os céus estão abertos, a arca ainda continua aberta, e a oportunidade está aqui para todos nós que somos igreja do Senhor. Quando Noé monta aquela arca, também eu quero trazer para nós que na arca existia muito espaço. Existia espaço suficiente para caber todos aqueles que se arrependessem. Existia espaço suficiente para entrar naquela arca todos aqueles que se voltassem ao Senhor. A arca, ela não estava cheia o suficiente que alguém iria ficar de fora por falta de arrependimento. Existia espaço. E como hoje também, no reino de Deus, na graça do Senhor, existe muito espaço para que todos nós entremos nessa graça, para que todos nós participemos da volta de Jesus. Mas talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu estou aqui, mas eu gostaria muito que o meu familiar também estivesse aqui, gostaria que meus filhos, meu esposo, minha esposa estivessem aqui, mas eles não estão. Talvez estão até afastados dos caminhos do Senhor, mas hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para que eu pudesse declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, que você e a sua casa irão servir ao Senhor dos exércitos. A tua casa, através de tua vida, vai ser alcançada, porque hoje você se posicionou na presença de Jesus, e Jesus está voltando, mas ainda existe tempo para que os teus joelhos estejam dobrados, para que a tua família continue de pé, e para que todos participem da salvação de Jesus. Aleluia. A salvação é para todos. A salvação é para todos. Não existe exclusividade. Jesus, quando ele
Por isso, a nossa igreja é dividida entre esses 4 pilares, porque é um processo. Jesus ele nos salva, Jesus ele nos batiza e nos cura, para que ele possa voltar e possa encontrar a sua noiva. Apocalipse, capítulo 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aqueles que ouvem, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça e da água da vida. Posso lançar uma palavra de Deus para a tua vida? A salvação que te alcançou foi pela graça de Deus. Um alto preço foi pago para que hoje eu e você estivéssemos aqui salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. O ouro não poderia nos comprar. Ei, deixa eu te dizer algo: a prata não poderia nos comprar, mas o que nos comprou foi o sangue precioso de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, há milhares de anos atrás, foi vertido para nos dar a salvação. E quando Jesus do céu vir, quando Jesus do céu voltar, ele vai encontrar a sua noiva que foi comprada pelo seu sangue, que foi remida pelo seu sangue. Só quem é salvo e recebeu a salvação, levanta a mão para glorificar a esse Deus. Aleluia. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu e minha casa vamos ser salvos. Aleluia. Noé, ele não tinha, pastor, o poder de salvar ninguém. Noé não tinha o poder de influenciar ninguém. Mas uma coisa que me chama a atenção na vida de Noé é que ele foi obediente, é que ele ouviu ao Senhor. Porque, irmãos, está entre nós. Se eu vim aqui e dizer para você que Deus me revelou que vai acontecer uma chuva e essa chuva vai ser tão grande, está tudo bem, porque nós já vimos. Agora Noé, até então, não tinha visto chuva, não tinha visto a chuva, eram orvalhos que vinham para molhar a terra, até então não tinha acontecido a chuva. Então Noé, ele teve que obedecer mesmo sem entender. Eu preciso abrir um parênteses nessa mensagem para dizer isso para você: seja obediente ao Senhor, creia no que Ele te prometeu, creia nas palavras que foram lançadas sobre a tua vida, porque Deus, tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Basta que nós sejamos obedientes, confiantes, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Hoje, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Serquilho, Deus encontrou uma igreja que é como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece firme, focado na promessa que Ele te fez, pois afinal de contas, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir. Pode passar dias, pode passar o tempo, mas o que Ele te prometeu vai acontecer. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Levanta suas mãos que eu quero profetizar sobre a tua vida. Pode a tempestade, o vento forte vir sobre ti, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e essa tempestade, esse vento forte não vão te derrubar, porque você está firmado na rocha que é Cristo, na rocha que é Jesus. Aleluia. Ele não converteu ninguém, ele não obrigou ninguém, ele apenas pregou que era necessário se arrepender, que era necessário voltar até o Senhor. E o que mais me chama a atenção na história de Noé em relação ao dilúvio é o que está em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, uma única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. A nossa vida prega mais do que palavras. O nosso testemunho prega mais do que palavras, pois a Bíblia diz que nós somos a carta viva. As pessoas que estão aí fora precisando de Jesus
vai ver em nós, em nosso testemunho, vai ver em nossas atitudes a diferença, para desejarem estar nos caminhos do Senhor. Nós precisamos todos os dias de nossa vida, assim como Noé, estar andando em comunhão com Deus. Esse é um segredo, é uma chave que nós precisamos destravar. O segredo para nós termos uma vida próspera, uma vida plena, uma vida abundante no Senhor é ter comunhão com Deus, é estar andando com Ele todos os dias de nossas vidas. Noé foi avisado, ele foi divinamente avisado, em Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 7, que ele foi divinamente avisado. É o próprio Deus falando com Noé, é o próprio Deus se manifestando na vida de Noé. Olha a comunhão que este homem tinha com Deus. A Bíblia diz que Noé condenou a terra. Olha a integridade que existia na vida daquele homem. Como é que alguém pode condenar a terra? Porque Noé era um termômetro. Porque enquanto as pessoas diziam que não existia ninguém bom na terra, Deus podia falar assim: existe um. E este homem é íntegro, este homem é justo. E era Noé. Mas o que era o segredo deste homem ter todas essas qualidades, ter tudo que ele tinha sobre a sua vida? É que ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Eu preciso ser profeta para a tua vida. Há quantos dias que passou que você não orou na sua casa? Há quantos dias que você não dobrou o teu joelho no teu quarto, se trancou e ficou em comunhão com Deus? Talvez você diga: pastor, a minha vida é uma correria, eu tenho muitos afazeres. Eu entendo, irmãos, realmente nós temos, mas chega a ser uma incoerência de nossa parte dizermos que nós vamos passar uma eternidade com o noivo, se nós não tiramos nem 5 minutos do nosso dia para adorar os nossos joelhos e agradecer por tudo que Ele tem feito. Nós precisamos reacender essa chama do primeiro amor, a chama do primeiro amor que um dia queimou em nós, de ter o desejo de estar na presença de Deus, o desejo de buscar a face do Senhor. Quantos dias que você passa na sua vida que você não jejua, que você não tira um tempo para se santificar? Que isso seja de alerta para todos nós, porque Jesus está voltando e Ele vai desejar, Ele vai procurar encontrar em nós essa noiva que esteja com as vestes limpas. Pastor, você está querendo dizer que eu não vou pecar? Não, irmãos, não é isso. Eu não posso ser hipócrita, não tem demagogia. A realidade é que, embora nós cometemos pecados, nós temos um advogado justo e fiel. Nós temos alguém que intercede por nós. E quando nós estamos lado a lado com Ele, temos comunhão com Ele, assim como Moisés, um dia Deus olhou para ele e falou assim: Moisés, pega esse povo e vá. Moisés disse assim: Senhor, eu não dou nem sequer um passo se não for com a tua presença. Deixa eu te dizer algo para você, meu querido e minha querida: não existe nada mais valioso do que a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não existe nada de valor que nós podemos alcançar nessa terra, pois afinal de contas a Bíblia diz que o homem que espera somente dessa terra é o homem mais miserável que existe. Mas nós não esperamos somente do que esta terra tem para nos oferecer, mas nós aguardamos com expectativa aquilo que é do alto, aquilo que é eterno, aquilo que não vai passar, por aquilo que Ele já preparou para todos nós. Ele andava com Deus, ele era avisado do que Deus ia fazer. Deus falava: Noé, vai haver uma chuva. Então é uma pessoa que tinha uma comunhão. Quem anda com Deus obedece. Porque 120 anos construindo uma arca não foi um dia, um mês, não, foram 120 anos. Noé dedicou a sua vida, Noé dedicou o seu dinheiro, as suas finanças.
Noé dedicou a sua família, o seu tempo, ele deu tudo que ele tinha por amor a Deus, para cumprir com a vontade do Senhor. Eu preciso dizer isso para você. Aonde você tem dedicado o seu tempo? Aonde você tem dedicado as suas finanças? Para onde você tem conduzido a tua família? Quem anda por fé, quem anda com fé, entende que precisa obedecer e se entregar de todo o seu coração ao Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, a arca é a tipologia de Cristo, é o próprio Cristo. Quem entra nesta arca é salvo, quem permanece na arca é guardado, quem confia é sustentado. A chuva caiu, mas quem estava dentro da arca ficou de pé. Assim como nós que estamos em Cristo, quando Ele voltar, que para muitos virá um juízo, para nós acontecerá a salvação. O dilúvio para muitos foi juízo, mas para quem estava dentro da arca foi um lugar de salvação. E nós que somos igreja, quando Jesus voltar nos ares, nós iremos viver salvação, nós iremos viver a bonança, nós iremos cear com Ele na mesa. Aleluia! A porta que esteve aberta é Jesus. Ele mesmo vai dizer em João: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Jesus é a porta, e hoje ela ainda está aberta, e nós iremos entrar por essa porta, ou melhor, nós já entramos na porta que é Cristo. Aleluia! O dilúvio é o fim dos tempos. Mateus 24:39 diz: e não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Mas para a igreja, o fim dos tempos não é medo, não é pavor, é libertação. É libertação de uma vez por toda dessa carne que é corruptível, porque receberemos de Deus um corpo que é incorruptível. Aleluia! Não sei se você se alegra, mas um dia nós iremos olhar para a face do nosso Senhor, e nós iremos nos alegrar, nós iremos estar com Ele na eternidade, glorificando o seu nome para todo sempre. Porque estar na arca é o melhor lugar que nós podemos estar, porque dentro da arca existe cura disponível. Quem está ferido sai curado, quem está triste sai renovado, quem entra oprimido sai livre. Isaías 53 vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, se nós estamos em Cristo, nós vivemos a doutrina de que Jesus também nos cura, que nós temos a cura para o nosso corpo físico, a cura para a nossa alma, porque Ele é o Deus que traz cura, Ele é o Jeová Rafa, aquele que cura. Se você entrou nessa noite enfermo, com algum tipo de enfermidade, saiba que nessa noite, quando nós estivermos dentro da arca, quando nós estamos passando pela porta que é Jesus, a cura estará disponível para você, em nome de Jesus. Receba a cura de Deus sobre a tua vida, receba a cura do Senhor sobre a tua casa. Seja curado de toda depressão, seja curado de toda ansiedade, seja curado de toda síndrome do pânico, seja curado em nome de Jesus agora, de toda doença que o médico pode ter diagnosticado que não tem cura. Hoje no altar, palavras estão sendo liberadas sobre a tua vida, e o Jeová Rafa é aquele que vai te curar por completo, em nome de Jesus. A arca é um lugar de recomeço. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Noé entrou com uma história para sair com outra história completamente diferente depois que sai da arca.
que nós vamos viver. Quando nós estamos em Cristo, a nossa vida ela é transformada, porque recebemos outra doutrina, somos batizados, somos selados pelo poder do Espírito Santo. Domingo passado, se não me falha a memória, eu fui também em Tapetininga, pastor Valdemir, falei dele lá que ele veio pegar aqui, um abraço para o senhor. Pastor Valdemir, preguei sobre o batismo do Espírito Santo, é o segundo dia, né, que era da campanha. E eu dizia, Pedro, antes de ser selado pela promessa, antes do dia de Pentecostes, era um homem que era um homem comum. Mas quando ele foi batizado pela promessa, em uma pregação, 3.000 almas foram encontradas e receberam a Jesus e foram selados e batizados. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós somos selados pelo poder do Espírito Santo, quando nós estamos na arca, quando nós passamos pela porta que é Jesus, nós viveremos o extraordinário, nós viveremos o sobrenatural. Mas talvez você diga, pastor, eu sou uma pessoa que nem sei falar direito, mal eu sei ler, mal eu sei cantar. Não importa quem você é, a sua situação financeira, se você fala bem ou não, importa que o Espírito Santo está dentro de você, porque Jesus morreu e Ele enviou o Consolador, que hoje está dentro de cada um de nós, o Espírito Santo, que nos selou com a promessa, que nos selou com fogo, e através da sua promessa, nós vamos viver. Eu preciso profetizar, levanta a mão quem crê para receber essa palavra. Você vai viver coisas extraordinárias em Deus. O ano de 2025 está chegando ao fim, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que este último mês, estes últimos meses que estão para se encerrar, vai ser os melhores meses da tua vida. O que você não viveu em todo 2025, o que você não viveu em todos os anos, você vai viver da parte de Deus, o extraordinário, o sobrenatural, em nome de Jesus. Entramos de uma maneira e saímos de outra. O Evangelho não se trata de dizer, não, eu sou perfeito, suficiente, não, porque ninguém é. Eu sou digno o suficiente, não, porque ninguém é. Foi porque Jesus fez naquela cruz, e porque a graça nos alcançou, e Ele nos deu dignidade de sermos chamados de filhos do Senhor. Bata no seu peito e diga, eu sou filho. Não aceite nada menos que isso. O teu Pai é o Deus Todo-Poderoso. O teu Pai é o Senhor dos Exércitos. O teu Pai é dono do ouro e da prata. O teu Pai é o Senhor soberano sobre toda a terra e nações. Então creia que tudo para Ele é possível. Não existem impossíveis para nós, porque o nosso Deus é um Deus especialista em operar milagres extraordinários. A arca também é lugar para a tua família. Atos 16:31 vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus não salvou Noé sozinho, Deus salvou também a sua família, e foi a família inteira de Noé. Deus vai trazer salvação para a tua casa. Aleluia. A salvação está chegando para o teu lar. Jesus voltará. O último tema dessa campanha, a última doutrina. Em Atos capítulo 1, versículo 11, vai dizer, e eles lhe disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que viram subir. Voltar para quê? Para buscar aquele que está dentro da arca. Diga comigo, eu estou dentro da arca. Ele voltará para buscar, para recolher aquele que é escolhido, aquele que foi eleito. Nós, igreja do Senhor, nação santa, o povo adquirido, geração eleita, aleluia. Eu não sei se você se alegra, mas nós fomos eleitos, aleluia, e escolhidos pelo Senhor para estarmos aqui nesta noite, porque a salvação nos alcançou, e Jesus
esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso é esperança, isso é glória, isso é vitória, isso é encontro. Quem espera a volta de Jesus, levanta a mão para glorificar, porque nós iremos o encontrar um dia, e isso nós temos que nos alegrar, isso nós temos que glorificar o nome dele, porque nós iremos participar. Aleluia. Noé pregou 120 anos construindo a arca. As pessoas diziam e gritavam: Noé, você é louco, você é louco, como assim vai chover? Você é louco. As pessoas diziam que Noé era louco até o dia que caiu a primeira gota. Eles perceberam: alguma coisa de errado não está certa. Eles entenderam de que Noé estava falando. Ainda existe tempo para a igreja, para todos aqueles que querem e desejam entrar na arca. Quando o trovão começou a ressoar no céu, começou a se escurecer a porta, o próprio Deus vem fechar e fecha essa porta. Mas hoje ainda essa porta está aberta, a graça ainda está disponível, o céu ainda está nos chamando todos os dias de nossas vidas. O Espírito Santo continua batendo e dizendo: filho, filha, entra, eu te quero, eu te perdoo, eu te amparo, eu te salvo. Não deixa nada e ninguém te tirar da arca. Não deixe nenhuma decepção, não existe nenhuma frustração te tirar deste lugar de salvação. Continua perseverante dentro dessa arca, caminhando com Deus. Mas talvez você diga: pastor, está difícil, a minha vida está difícil. Mas hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer: está difícil, continua caminhando. Está doendo, continua perseverando. Está parecendo impossível, está sangrando, continua caminhando, porque um dia Jesus, como aquela coroa que estava aqui, Ele vai nos entregar uma coroa da vida, e vai dizer para mim, e vai dizer para você: venceste o bom combate, guardaste a tua fé. Entra e participa, deleite da eternidade, deleite agora deste lugar que mana leite e mel para toda a eternidade. E é por isso que nós temos que continuar. Não desista, meu amado, não desista, minha amada. Continua caminhando com Deus, continua crendo que Ele ainda vai voltar. Não saia da arca nem sequer por um minuto, não saia da presença de Deus, porque quando Ele voltar, como aquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, deixa eu te dizer, a lamparina estava na mão de todas, o ministério estava na mão de todas. Deixa eu te dizer algo ainda mais profundo: a chama estava na mão de todas, mas o azeite, que é a presença, acabou das 5. E é isso que nós temos que buscar, essa presença, de falarmos assim: hoje eu ando do lado de Deus, não conheço mais de ouvir falar, mas conheço porque caminho com Ele. E quando o noivo vir e a porta se fechar, nós estaremos dentro, participando, aleluia, das bodas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo é hoje, o momento é agora, em que temos que buscar com toda a nossa força essa presença. Foram 120 anos pregando, mas um dia aconteceu: a chuva começou a cair. Deus tinha falado para Noé de algo que nunca tinha acontecido até então. E todos que diziam que ele era louco puderam ver que a chuva estava começando a cair. Hoje nós estamos entrando nessa arca, estamos entrando nesta presença. E para nós encerrarmos, para que eu quero orar para você, João capítulo 6, no versículo 35, abra comigo por gentileza, para nós lermos juntos.
Pastor, eu gostaria de chamar a equipe de louvor. Pode? Por gentileza. Se coloca de pé em nome de Jesus. João, capítulo de número 6, o versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e eu jamais o rejeitarei, aquele que vier a mim. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite até no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. A vontade de Deus é que todos nós entremos na salvação, que todos nós viemos e vamos desfrutar, aleluia, do banquete eterno. Esse é o desejo de Deus. E hoje eu estou aqui para dizer: essa arca, ela está aberta. E nessa arca existe cura disponível. Nessa arca existem milagres que estão disponíveis. Nessa arca existem transformações extraordinárias. Mas, acima de tudo, nessa arca existe salvação para aquele que crê. Existe salvação para aquele que perseverar até o fim. Existe salvação para todos nós que somos igreja eleita do Senhor. Nessa noite nós estamos aqui porque nós acreditamos de fato que Jesus, aquele que morreu em nosso lugar para nos alcançar, Ele também do céu vai voltar. Sobre as nuvens Ele vai voltar, e Ele virá num piscar de olhar para buscar a sua igreja que está adornada, que está vestida com as vestes limpas, a sua noiva que está preparada para desfrutar das bodas eternas, e que Ele encontre em nós, que Ele encontre em nossos corações nesta noite, acima de palavras, acima de qualquer palavra que podemos descrever, Ele encontra em nós um coração sincero, um coração quebrantado, um coração disposto que diz todos os dias: Senhor, eu decido na minha vida estar na Tua presença, estar dentro desta arca que existe a salvação. E eu tenho um convite para você, na verdade, alguns convites. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Você que deseja permanecer todos os dias de sua vida dentro dessa arca, para você sair do seu lugar e vir até ao altar do Senhor, porque eu desejo orar pela sua vida. Eu quero fazer um convite para você também, que talvez estava afastado dos caminhos do Senhor, que talvez há muito tempo você não mais o buscava, você não mais se entregava, e também deseja nessa noite, saia também do seu lugar e venha para essa arca, venha até o altar. Eu tenho um convite para você também, que está precisando de uma cura que a arca tem disponível para você. Saia também do seu lugar, venha para frente. Eu peço para você vir rapidamente, porque o meu tempo já está encerrando. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, venha até a frente, porque hoje é noite de salvação.
está aqui, mas a tua família não está aqui, e que você deseja clamar pelos teus familiares, saia também do seu lugar, venha até o altar do Senhor, porque no altar existem respostas que Deus deseja entregar sobre a tua vida. Não fique no seu lugar, você que deseja, não deixe o inimigo travar você, saia do seu lugar, em nome de Jesus, porque Deus deseja manifestar algo extraordinário neste lugar. Os céus nessa noite estão abertos, os céus nessa noite está aberto e pronto para liberar sobre a tua vida salvação, milagre, cura, libertação. Nessa noite, em nome de Jesus, você que está aqui na frente, comece a clamar por Deus neste momento, comece a fechar os seus olhos, comece a abrir a sua boca, comece a dizer a Ele: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua intervenção.
fosse um varão de branco, com uma espada desembanhada de fogo, cortando todo o laço do inferno que estava se formando. Tudo aquilo que ele planejou para tentar roubar a sua vida, hoje Deus está entregando 2 vezes mais, porque no altar existe resposta para você. No altar, aquilo que você veio pedindo, apenas o Espírito diz para o teu coração nessa noite: acalma, aquieta a tua alma, porque eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história, eu sou o Deus que te tirei do laço do inimigo e te coloquei de pé. Hoje no altar, Deus está entregando sobre a tua vida milagres que você nunca imaginou estar. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus agora, o teu poder se manifestando neste lugar. Seja renovada pelo Espírito de Deus. Seja renovada agora pelo poder do Espírito Santo. É tempo de viver as promessas, é tempo de viver o novo, é tempo de desfrutar daquilo que o céu se preparou para ti. Em nome de Jesus receba, em nome de Jesus receba sobre a tua vida. Hoje Deus preparou para ti o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais subiu ao coração. É aquilo que Deus está te entregando hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga a ele: as minhas levanta as suas mãos para o alto e declara essa canção. Levante as suas 2 mãos para o alto para declarar. Diga: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, enche esta casa, enche este ambiente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, Espírito Santo de Deus, aquilo que o homem não pode, aquilo que o homem não consegue, tu tens poder e autonomia, Senhor, tu tens autoridade sobre o céu e sobre debaixo da terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oh Espírito Santo de Deus, olha para mim, Senhor. Vejo no mundo da Lamante ou Peramaia, no mundo espiritual, algo sendo liberado sobre a vida de vocês. Da Lamante ou Peramaia sobre a vida de Peramaia. Sabe quando Jesus falou efatá, que é o abra-te? É isso. É como se eu vejo, como se estivesse vendo o efatá dos céus. Deixa eu dizer algo melhor para vocês. Eu não vejo uma porta se abrindo para vocês, porque portas se abrem pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Eu vejo se abrindo sobre a vida de vocês uma janela, porque janela só se pode abrir pelo lado de dentro. Aquilo que Deus está preparando para vocês vai surpreender a cidade. Aquilo que Deus está preparando para vocês vai surpreender muitas pessoas. Porque deixa eu dizer algo, Deus encontrou no coração de vocês corações que foram dispostos a servir ao Senhor. E Deus viu quantas vezes vocês semearam, talvez até com lágrimas, mas Deus disse: eu recolhi todas as lágrimas, e nessa semeadura sou eu que vou entregar um tempo de colheita. Pode preparar a alegria. Se for para chorar, vai ser de
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos para o alto, em nome de Jesus. Agora neste momento Deus está entregando na tua vida aquilo que você veio buscar, aquilo que você veio clamar. Deus está entregando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus está entregando estratégias, Deus está dando sabedoria, Deus está dando entendimento, Deus está dando ousadia, Deus está entregando dons espirituais. Nesta noite, seja renovado, seja curado, seja transformado, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora. Eu vejo como se fosse um óleo sendo derramado sobre as tuas cabeças.
Deus é um Deus glorioso e poderoso. O Senhor está ministrando, a minha mente direcionou para os céus. Da mesma forma que foi nos dias de Noé, foi tudo preparado por Deus. Até os animais ouviram a voz de Deus e entraram na arca. Né? Lá nos céus está tudo preparado para o encontro do noivo com a igreja. Tudo preparado. Diga assim, está tudo preparado. Tudo preparado. Agora assim, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Isso vai acontecer a qualquer momento. Não sabemos a hora, mas isso vai acontecer. E você faz parte do projeto de Deus. Amém? Me está visitando Jussiara, Nilson, Joyce, Marta e Luísa. Meu Deus do céu, tem mais visitantes hoje. Cansado, né? Oh, aleluia. Levanta a mão para os céus aí. Você que está visitando. Aleluia, estamos visitando aí. Aí, Deus abençoe sua vida. Receba o vida. Uma lembrança da nossa igreja, amém? Olha, vamos orar pelo João, que está entubado. Aquele que deu AVC nele. Metade de uma parte gelou e está morta. Mas Deus é um Deus que ressuscita aquilo que está impossível. Amém, irmãos? Vamos lá para ele. Vamos colocar ele na mão de Deus, né? Na mão de Deus. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Senhor Deus e Pai, eu coloco o João nas tuas mãos. Ele está entubado, está desacreditado pela medicina. Mas o Senhor é um Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade prevaleça na minha vida. Mas eu, juntamente com a igreja, nós colocamos ele nas tuas mãos e oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Está na mão de Deus, amém, irmão? Está na mão de Deus. Terça-feira nós temos o clamor no altar, culto de oração. Sexta-feira, projeto de vida, quarto elo dessa campanha. E domingo, um culto de gratidão por todas as campanhas. Salva, batismo do Espírito Santo, cura e em breve voltará. Amém, irmãos? Domingo, culto de gratidão. Ok? Levante a mão para os céus. Senhor Deus e Pai, nós oramos e agradecemos por tudo que foi feito aqui. Pelo louvor, pela palavra que foi ministrada, pela oração, pela profecia direcionada. Senhor Deus, que a tua vontade sempre prevaleça no nosso meio. Louvo a Deus por todos os visitantes aqui também, Senhor. A porta sempre está aberta para eles, para que o Senhor possa sempre estar tocando o coração deles, estar louvando, adorando e bendizendo o teu nome. E agradecido por todos os irmãos que estão aqui, que eles possam voltar para os seus lares com a bênção, com a graça e com a vitória, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.